irmãos, damos uma saudação neste dia especial, 4 de julho, primeiro domingo depois do dia 29 de junho, que é a festa São Pedro e São Paulo. Então, neste domingo, queremos celebrar a festa dos dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, que o Evangelho nos dá um grande destaque como as grandes colunas da nossa igreja. Jesus quer saber a opinião do povo sobre ele. As respostas são as mais diversas. Uns dizem que é João Batista, outros um profeta, outros o Elias e por aí vai. Há uma confusão de ideias para dizer quem ele é. Ele pergunta bem, quem vocês dizem? O que ele pergunta isso aos discípulos? Porque os discípulos, foi tipo assim uma pegadinha que Jesus faz com os discípulos. Daí, de repente, vai direto aos 12, aos amigos dele. E vocês, que caminham comigo, que estão comigo, o que vocês dizem a meu respeito? Aí o Pedro teve uma resposta muito madura, exata. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aqui nós temos um contraponto também, quando Jesus estava já praticamente morrendo, claro, quando já tinha morrido, estava pregado na cruz, aí o centurião olha e vê e diz, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Então nós temos essa afirmação que Pedro nos traz. Aí Jesus proclama e enaltece a figura de Pedro. Feliz Pedro, porque recebeu uma revelação do Pai. Também aqui a resposta de Jesus não é nova. Anteriormente, Jesus tinha feito uma idêntica proclamação de fidelidade aos discípulos, porque viam e ouviam coisas que Deus, através de Jesus, revelava aos pequenos e não aos sábios. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 25. A percepção da presença de Deus em Jesus não vem da carne, nem do sangue. Ou seja, não é fruto de estudo, nem merecimento de um esforço humano, mas é um dom de Deus que concede a quem Deus quer. Ele escolhe. Então, Pedro deve ser pedra, isto é, deve ser a base sólida da igreja, ao ponto que ela possa resistir contra os assaltos das portas dos infernos. Parece, com essas palavras, Jesus a Pedro, Mateus anima as comunidades que sofrem e são perseguidas na Síria e na Palestina, que viam em Pedro a liderança que as tinham distinguido na origem. Então, quando os discípulos começam a fundar as comunidades, começam a surgir as perseguições. Todos os cristãos, nós sabemos como foi a origem. E Pedro se torna aquela coluna forte, ao qual eles se amparavam, onde que eles se protegiam, ancoravam em Pedro. Ele era essa pedra sólida que dava segurança a eles. Então, no Evangelho de Mateus insiste que nessa força de não deixar esmorecer a fé, Pedro também fortalece o perdão na comunidade. É preciso a gente estar forte, não deixar que as coisas se evaporam, mas ter consistência e firmeza na fé. Por isso, se torna a igreja, a assembleia dos convocados pela graça do batismo. Foi aí que surge a palavra igreja, eclésia, né? Assembleia dos convocados. Ela aponta o povo que se reúne, convocado pela palavra de Deus, e procura viver a mensagem do reino que Jesus nos trouxe. A igreja ou comunidade não é o reino, mas um meio, um sinal do reino. O reino é maior do que a igreja. Na igreja, na comunidade, deve ou deveria parecer aos olhos de todos o que acontece com um grupo humano que deixa Deus reinar
e tomar posse de sua vida. Então, estão vendo? Os sinais do reino, nós vamos sentindo na igreja, quando nós começamos a fazer as coisas, os sinais do reino, que é a paz, o amor, a justiça, o diálogo, a verdade. Então, tudo que é contra as mentiras, a calúnia, a soberba, a crítica infundada, as sonegações, as fake news, isso tudo são sinais contra o reino. E por isso também nesse dia, dia de São Pedro e São Paulo, dia de São Pedro, nós também queremos destacar o Papa que está no lugar de Pedro, é o sucessor. Hoje é o dia de nós rezarmos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, um homem lúcido, grande profeta dos últimos tempos, que coloca em prática o Concílio Ecumênico Vaticano II. E por isso ele tem essa simplicidade, ao mesmo tempo ele é direto, que incomoda muitas pessoas. Mas essa é a verdade, essa é a dinâmica profética que a Igreja e o mundo de hoje precisa. Então não deixemos de fazer a nossa oração pelo Papa, de também ajudar aquela contribuição ao óblio de São Pedro, é exatamente para ajudar as obras caritativas que o Papa faz no mundo todo. Então nós podemos também ser protagonistas, rezando e colaborando para que o pontificado do Papa Francisco tenha cada vez mais êxitos. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda um dia favorável. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.